quadro De Olho na Educação na tela da TV Câmara Campinas. Olha, a gente vai conversar com duas profissionais sobre desenvolvimento infantil. Quais os desafios na educação de pacientes inclusivos durante a pandemia? Bom, estou em contato com a Marisol Presoto, que é pedagoga, doutora em educação, para saber o seguinte: quais os principais desafios nesta época? Boa tarde, obrigado por atender a nossa reportagem. Você está na TV Câmara Campinas. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês e com o público de maneira geral, né? Respondendo a sua questão, né? Ela é ampla, longa, daria um bom papo aqui conosco, mas vou tentar resumir um pouquinho das ideias, né? Certo. No atual momento, né, do ensino pandêmico, remoto, emergencial, como nós chamamos, o maior desafio é fazer com que as pessoas compreendam a importância do compromisso neste momento, né? Então, a importância da relação da criança com a escola, da família com a escola se faz cada vez mais necessária. Entendendo que essa família, ela não é a professora, mas ela é a mediadora desse processo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que certamente muita gente está fazendo em casa. Aulas online em definição do calendário escolar. Tudo isso gera angústia ainda maior para alunos inclusivos? Acho que essa é uma pergunta que todos se fazem, independente se o aluno é inclusivo ou não. Na verdade, o calendário escolar está posto, ainda não temos orientação do governo em relação a isso, sabemos de uma provável volta, mas tudo vai dependendo das orientações que acontecem no dia a dia, e o grande desafio do paciente inclusivo é se permanecer atento, né? Alguns alunos vêm mostrando um bom desenvolvimento, um bom aprendizado nesse formato, porque ele também tem um espaço mais isolado, mais silencioso, que algumas características de alguns aspectos da inclusão vão facilitando. Assim, também há outros com dificuldade de permanecer na tela, né? Aí cabe muito ao professor se mostrar bem sensível à situação e procurar diferentes estratégias para trabalhar com esse aluno. Então, muitas vezes, encontros individuais são necessários, mas também trazê-lo para o encontro coletivo com o grupo para que ele se sinta pertencente, né? Além disso, lançar mãos de algumas ferramentas tecnológicas se faz muito necessário. No presencial, isso já é extremamente importante. Imagine, então, no à distância, né? No à distância, mais ainda. Uma das coisas que eu tenho falado demais para os pais, né, desses pacientes inclusivos é usar essas ferramentas. Uma delas é o microfone que se tem no Google Documentos para transcrever textos, fazer jogos online que também são importantes, ouvir livros, né? Porque nós estamos sempre acostumados a ler livros impressos. E hoje nós temos audiolivros super acessíveis para que essas crianças também possam ter repertório. Além disso, uma das coisas que nós temos visto, a importância dessa relação na família, né? De resgatar algumas coisas, pelo menos da minha época, não sei se é da sua, mas de brincadeiras de rua, de cozinhar com a família, de cantar, né? De cantar, passar esse hábito de ouvir músicas e cantarolar, quanto que é importante, coisas que nós fazíamos muito na infância e foi se perdendo ao longo do tempo, devido ao tempo atribulado da família, né? O quanto a mãe e o pai trabalham, o quanto essa criança fica na escola ou até em vários atendimentos. Então, também isso é importante, pensar que os atendimentos não podem ser deixados de lado, eles precisam continuar acontecendo. De repente, uma escolha, qual deles dá prioridade no momento e dialogando com a escola, ver qual a melhor possibilidade para que ele possa deslocar dentro do que é possível naquele momento desse ensino pandêmico. Eu sou do tempo que jogava bets na rua. Você também ou não? Com certeza. Muito, muito. Então, essa é uma das coisas que eu tenho falado demais com os pais dos meus alunos, inclusivos ou não, o quanto que é importante resgatar essas atividades fora de casa, fora da tela, né? Já que o ensino está na tela, e isso é inevitável nesse momento, e não sabemos ainda por quanto tempo, o quanto que é importante essa criança experienciar outras coisas, né? Então, jogar bets, na minha cidade, em Piracicaba, era taco, não era bets, né? Andar de bicicleta, explorar a rua, né? Então, brincar de manda-rua e conhecer o entorno da casa também, porque muitas vezes estão tão acostumados a ir de um lugar para o outro sem perceber o que acontece ali naquele entorno, que também é importante fazer esse processo de descobrimento do próprio bairro, da própria cidade e da própria casa, por que não?
Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Os atrasos de linguagem e aprendizado, quando não acompanhados desde a infância, repercutem na vida adulta? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Sim, sem dúvida, né? Lógico que hoje os estudos são recentes e as pessoas podem ter um acesso ao acompanhamento desde pequenos. No entanto, nós vemos adultos descobrindo algumas dificuldades de linguagem, né? Então, o quanto que é importante ser acompanhado desde cedo no desenvolvimento infantil, né? A fala, se ela não acontece até os 3 anos, o que está acontecendo, né? Há uma comunicação dessa família com essa criança, porque isso também é importante. O modelo do adulto que está perto, ele revela muitas coisas. Então, isso é muito importante. Percebeu que a criança não responde, utiliza muitos gestos, é importante incentivá-la a falar, né? E uma das estratégias que a gente sempre fala na escola e outros espaços também que podemos tratar desse assunto, é da importância de ler para essas crianças e de quanto ela vai desenvolvendo. O que nós vamos vendo? As crianças que vão chegando com uma idade, lá pelos 10 anos, onde apresentam dificuldade de fala, elas também vão apresentar dificuldade de escrita. E você pode parar e pensar, você deve conhecer algum adulto que fala truncado ou que não termina os pensamentos. Provavelmente a escrita dele também revela isso. Então, é importante estar trabalhando. Então, sempre quando uma criança vai contar alguma coisa ou você solicita, perceba se ela está trazendo uma ideia completa, né? Então, isso é muito importante nesse momento. E visitar as pessoas responsáveis, o pediatra, né? Uma fono que tem um acompanhamento. É muito importante estar dialogando com a escola também para perceber e comparar, né? Porque hoje nós temos muitos filhos únicos, né? E como que às vezes a gente não tem referência. Então, é importante também ouvir o que a escola traz para ponderar junto a esses profissionais da área para que eles possam orientar da melhor forma possível. Inclusive, já, logo depois do nosso papo aqui, eu vou entrevistar uma fonoaudióloga. Aliás, eu assisti a live de vocês no Instagram, bem bacana. Uma última pergunta para a gente encerrar a entrevista, um assunto certamente muito importante, esse que a gente está debatendo aqui. Como explicar às crianças que precisam evitar contato com os colegas em caso de volta, não é? Às aulas e tudo mais. É o papo reto que a gente se diz, né? Então, eu acho que precisa ter muita clareza primeiro. A família precisa conhecer um pouco da capacidade do seu filho, o quanto que ele vai conseguir se controlar, né? Estamos em isolamento, muitas das crianças às vezes nem saem de casa, então nem tem o hábito de colocar máscaras, né? Então, entender que esse processo exige tanto da escola quanto da família uma orientação. As crianças precisarão, nesse momento, estar a 1,5 metro de distância, seja do professor ou do amigo, irá somente 35% da capacidade da sala para a escola, né? Não poderá ter muitas crianças transitando para ir ao banheiro ou mesmo usar os diferentes espaços da escola. Então, é um papel assim, limitador nesse momento, que é importante a família conhecer os procedimentos, os protocolos da escola a qual a criança está matriculada, para que possa fazer a melhor opção, né? Enviá-la com segurança, sabendo disso, ou permanecer em casa e fazendo o acompanhamento até o final desse processo. Muito obrigado pela entrevista, foi muito legal. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, e agora a gente vai bater um papo com a Juliana, que é especialista em foniatria, está com a gente já aqui para conversar a respeito desse assunto importante. Olha, pensemos também que esse cenário de indefinições é ainda mais angustiante para famílias de alunos que apresentam transtornos de aprendizagem ou linguagem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Eu queria agradecer vocês pelo convite. E sim, esses pacientes, né, essas crianças que têm atraso de linguagem, essas crianças que têm algum grau de dificuldade de aprendizagem, quer seja um transtorno de aprendizagem, como uma dislexia, ou mesmo essas outras crianças em inclusão, né, crianças com transtorno do espectro autista, crianças surdas. Então, todas essas crianças, eu acho que estão tendo uma dificuldade maior ainda nessa pandemia, apesar da gente ter várias surpresas também, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma foto, na verdade, um pouco mais real da dificuldade que é a inclusão, né, no país, na nossa realidade.
Com certeza. Para essas crianças, a dificuldade é certamente maior, uma vez que, além da perda dela mesma, tem o ambiente externo atual, não é? Que evidencia, inclusive, lacunas que as escolas apresentam com relação à inclusão. É isso mesmo? É isso mesmo, André. Então, a gente pode pensar assim, eu acho que esse ano é um ano muito difícil para todos, né? Em que pais, professores, médicos, terapeutas, está cada um fazendo o seu melhor, e essa criança também a gente tem que ter na cabeça que ela está fazendo o melhor dela, né? Mas que esses buracos ficarão, né? Então, não adianta a gente pensar que, por melhor que esteja sendo a escola, por mais inclusiva que esteja sendo a escola, por mais típico que seu filho seja, realmente não dá para a gente achar que um ensino à distância ele vai suplementar tudo que o ensino presencial suplementa, né? E aí, para essas crianças que têm algum grau de dificuldade, vamos pegar, por exemplo, um pequenininho com atraso de linguagem aí, né? Ou uma criança pequena de 2, 3, 4 aninhos. A dificuldade que os pais têm falado para a gente é de manter essa criança na frente da tela para o ensino à distância. E eu brinco com eles e falo, que bom que seu filho está com dificuldade de ficar na tela, porque não é para ele ficar mesmo, né? Ele não tem atenção suficiente para isso. E aí a gente transpõe isso para essas outras crianças que já têm uma dificuldade de aprendizagem, para um surdo, com uma criança com TDAH, né, uma criança hiperativa. É humanamente impossível você ficar sentado 4 horas seguidas na frente do computador. Ah, ninguém merece. E, além disso, né, você pensa, você tem lá aquelas 30 carinhas que aparecem, todo mundo fala de uma vez. Então, essa criança que já tem essa dificuldade, ela precisa que aquilo seja dito para ela numa velocidade menor, ela tem que ter tempo para processar, e isso não acontece com a tela, né? Mas, por um outro lado, eu acho que isso também, em algumas crianças, essa pandemia trouxe a possibilidade dos pais enxergarem essas crianças com mais clareza e também disso se transbordar. Falar, olha, meu filho tem essas dificuldades, então o que eu preciso fazer? Então eu vou focar agora no meu filho. Esse buraco externo que vai ficar, a gente tem que esquecer, né? Mas é tempo de progredir nas terapias, é tempo de se conversar muito com a escola, qual que vai ser o melhor método para ele, porque às vezes o que vai funcionar para ele não vai ser o que vai funcionar para o resto da sala. Nem toda Cada caso é um vai caso, ter. né? Exatamente. Toda criança é inclusiva, né? A inclusão, ela tem que ser universal, na verdade. A gente tem que pensar em cada criança como uma inclusão específica. E você pensa que se muitos adultos sentem que o universo online exige mais energia na interação, quando se espera a resposta do outro lado, seja trabalho ou estudo, por exemplo, fica fácil compreender que uma criança que já tem uma dificuldade de linguagem pode não estar entendendo nada diante de uma aula online, por exemplo, porque a velocidade auditiva dela está ruim, não é? Isso dificulta ainda mais. Essas crianças com dificuldade de linguagem e mesmo as crianças com dificuldade de aprendizagem, é muito comum em que se haja uma alteração do processamento auditivo, que vai ser a velocidade com que você entendeu aquilo, né? A gente tem na tela o delay normal da tela, que eu e você estamos conversando aqui, a gente tem essa dificuldade, né? Você não tem o toque da professora ou o toque do aluno, do amigo do lado, porque eu posso copiar o que ele está, a expressão facial que ele está fazendo, então o que ele está entendendo. Então, e a velocidade de processamento da criança já é uma velocidade menor, né? Tem ruídos externos que também às vezes atrapalham, dentro da sala de aula atrapalha, mas você está aqui dentro de casa, tem o soprador do vizinho, você tem o aspirador de pó. Então, isso tudo também é muito complicado para essa criança, né? Então, eu acho que existe uma palavra hoje, eu brinco com os meus pacientes, é assim, acalmem-se, né? Uhum. A gente precisa mudar o grau de exigência com todos. Talvez seu filho não vá mesmo atingir, está no 2º ano, esse ano seja o ano da letra cursiva, talvez não vá fazer letra cursiva, mas ele conseguiu ler um livrinho, ele está brincando, né? Acho que vocês conversaram com a Marisol aí atrás, acho que Sim. O aprendizado também ele vai ser de outra ordem esse ano, né? A gente vai aprender matemática na cozinha, né? Então, acho que tem várias outras coisas para se fazer, porque o que a gente tem visto são crianças muito estressadas também, sabe? Então, eu acho que isso acaba dificultando bastante.
Tem que comemorar com toda certeza, né? Cada evolução da criança é certamente um momento atípico, um ano atípico, né? Por conta, enfim, de tudo isso que a gente está vivendo, né? Essa pandemia do coronavírus. Mas, enfim, queria agradecer demais a sua participação aqui. Alguma dica importante que você possa dar para encerrar? A gente também já teve a oportunidade, como você diz, de conversar com a Marisol. Aliás, eu assisti a live de vocês no Instagram, foi muito bacana. Então, que legal, que legal. O que você pode falar aí para o pessoal para a gente encerrar? Que dica que você pode dar? Olha, a primeira dica que eu brinquei, né, que a gente falou na live, é desangustiem-se. Nós estamos todos angustiados de uma maneira geral. Então, assim, eu brinquei lá, falei, eu sou mãe de 3 aqui, já surtei no mínimo 3 vezes. Surtei de surtar mesmo, de chorar e falar, meu Deus do céu, eu tô cansada. Então, estamos todos assim, isso é normal, né? As crianças que são crianças teoricamente típicas, a gente também vai ter que exigir um pouco menos dessas crianças. É óbvio que você vai exigir o mínimo, mas a gente tem que lembrar que nós não estamos numa condição normal de temperatura e pressão. Então, estabeleçam metas pequenas que sejam tangíveis desse ano. E para as crianças em inclusão, mais ainda, esse é um apelo, não larguem as terapias, muito pelo contrário. Tenham esse ano como um presente que essa criança está recebendo para a gente poder excluir as comparações externas e focar nessa criança. Então, quais são as terapias que vão ser melhores para essa criança esse ano? Né? Essas crianças, então, metas muito mais tangíveis. A meta vai ser essa. E calma, né? Como todo mundo está dizendo, a meta para esse ano é chegar em dezembro. Já está ótimo, vai ser fundamental. Que fase, né? Muito obrigado, ótima semana, valeu pela entrevista, foi extremamente esclarecedora, foi muito bacana. Obrigada, André, até mais. Até mais. É isso aí, eu volto então com você, meu grande amigo, Gabriel Castro.